Um dos conceitos muito importantes para entendermos os métodos que vamos apresentar em seguida é o conceito de espaço de fase. O que seria o espaço de fase? É o espaço constituído pelas variáveis do sistema, cada uma delas correspondendo, deixa eu colocar aqui o ponteiro, cada uma delas correspondendo a um eixo coordenado, né? Então, vai ser, digamos que seja uma espécie de representação em que nós vamos pegar cada variável e colocar um eixo de um sistema coordenado para cada variável. Então, é muito comum na química do ensino médio, por exemplo, na química e física, né, na parte que você estuda a termodinâmica, você colocar num eixo o volume e no outro eixo a temperatura, ou o diagrama PV, né, num eixo a pressão e no outro eixo o volume. Então, o diagrama PV é um exemplo de espaço de fase. Então, você vai colocar o estado de um sistema corresponderia a um ponto nesse espaço. Então, no caso do diagrama PV, por exemplo, um ponto representaria um valor específico de pressão e de volume, né? Eu poderia também fazer um espaço de fase tridimensional, em que eu colocaria PV e T, a temperatura, né, e poderia representar um ponto nesse espaço tridimensional como um estado do sistema. E uma linha representada dentro de um espaço de fase me mostraria um processo em que o sistema está mudando a sua configuração, mudando os valores das suas variáveis, né? Então, esse tipo de representação é muito importante para as análises que nós vamos fazer em seguida. Dentro dessa fala minha, uma coisa que já vem à tona é o conceito de dimensionalidade. Então, esse espaço ele vai ter como característica uma dimensionalidade, ou seja, ou uma dimensão. Se eu estiver trabalhando com duas variáveis, ou se o meu sistema, o meu fenômeno depender só de duas variáveis, o meu espaço de fase vai ser bidimensional. Se for três variáveis, o espaço de fase vai ser tridimensional. E nada impede que a dimensão do espaço de fase seja maior que 3, né? Eu posso ter fenômenos que dependem de 4, 5, 6 variáveis diferentes. Bom, vamos ver um exemplo básico de espaço de fase, né? O exemplo tradicional dentro da literatura sobre o assunto, que é o exemplo do pêndulo rígido, né? Então, como que a gente descreve o pêndulo rígido? Na verdade, o que nós vamos tentar descrever vai ser um ponto aqui na ponta do pêndulo. Então, se o pêndulo está oscilando, né, aqui ele oscila, né, nesse eixo aqui, se ele está oscilando, essa ponta aqui ela vai executar um movimento de vai e vem, movimento oscilatório, com uma certa amplitude, né, em torno do vertical. Agora, vamos supor, por absurdo, que esse pêndulo não perde energia. Então, vamos, em primeiro momento, considerar que o nosso sistema é isolado, né? Digamos que o atrito aqui do eixo seja eliminado de alguma forma e que não é vácuo, então não tem resistência do ar, nem nada. Então, se isso se verificar, esse pêndulo vai permanecer oscilando com a mesma amplitude sempre, né? Na verdade, esse é um exemplo bastante irrealístico. Depois nós vamos ver um exemplo realístico, mas que é tradicionalmente usado, principalmente nos cursos de graduação, né? Bom, o que nós vamos tentar entender é como que é a expressão, como que nós descrevemos a energia associada a esse ponto. Então, digamos que aqui tem uma pequena massa na ponta, digamos que o pêndulo rígido como um todo ele tem uma massa desprezível, mas aqui na ponta eu tenho uma massa M, né? E então essa massa M é que está fazendo esse movimento oscilatório. Como que vai ser a expressão da energia dessa massa M? Bom, vai ter duas componentes essa energia. A primeira vai ter uma componente de energia cinética,
né? Vai ter uma certa energia cinética, vai depender da velocidade com que essa massa se desloca. Essa velocidade, na verdade, vai ser variável, né? É uma variável do sistema, porque quando se aproxima da amplitude máxima, a velocidade tende a zero, e quando está aqui, né, nessa posição de altura mínima, a velocidade vai ser máxima. E além da energia cinética, nós temos a energia potencial gravitacional, o MGH, né? Então, H também vai ser outra variável, em que ela vai modificar, aqui ela teria um valor máximo, né? E aqui embaixo, ela vai estar mais embaixo, vamos dizer assim, teria um valor mínimo, aqui volta a ter um valor máximo. E nós temos também que quando o V é máximo, o H é mínimo, e vice-versa, porque, vamos supor, como um sistema isolado, ele não troca energia com o meio, então nem entra nem sai energia do pêndulo. Então esse E aqui seria uma constante. Então, evidentemente, se o E é uma constante, quando esse termo é grande, esse termo vai ser pequeno. Então eles vão se alternar, porque o movimento é periódico, um atinge o máximo, enquanto que o outro atinge o mínimo, e em outro instante de tempo acontece o inverso. Bom, esse sistema é um sistema que depende de duas variáveis. Nessa expressão toda, tenho apenas duas variáveis. O E não é uma variável, ele é uma constante, ele não se modifica, e eu vou supor que a massa não se modifica e nem a gravidade, né? Não teria muito sentido pensar que a massa poderia se mudar ou a gravidade. Então, nos restam como variáveis o V e o H. Contudo, nós vamos expressar essa relação em termos de duas outras variáveis, né? Normalmente, é mais adequado, em vez de você falar em velocidade linear, em metros por segundo, você falar em velocidade angular, em radianos por segundo, né? A variação do ângulo ao longo do tempo. E, em vez de falar em altura, identificar a posição da haste por meio do ângulo, né? Então, vamos imaginar que nós temos um ângulo θ aqui, entre a vertical e a posição do pêndulo rígido. Então, esse θ também vai estar variando com o tempo, e a velocidade angular também vai estar variando com o tempo. Existe uma relação entre a velocidade linear e a angular, de tal forma que a velocidade linear, o v, é igual a L vezes ômega, a velocidade angular, onde L é o comprimento da haste aqui, né, do pêndulo rígido. Então, essa expressão vai ficar assim, ó, o primeiro termo, como V igual a L ômega, o V quadrado seria L quadrado ômega ao quadrado. E o H, ele vai ser dado por L, o comprimento do pêndulo, vezes 1 menos cosseno de θ. Né? Então, aqui nós temos uma relação que envolve, novamente, duas variáveis, que seria agora o ômega ou θ. Uma vez que um sistema depende de duas variáveis, mesmo que eu fizer uma mudança de variáveis, ele tem sempre que permanecer dependente de duas variáveis. Esse número é um número que não depende de quais variáveis você está escolhendo para descrever, né? Então, depende da característica do sistema em si. Bom, como que seria o espaço de fase para esse caso aqui? Então, o que seria o espaço de fase? Então, seria o espaço onde os eixos que definem esse espaço são as variáveis. Então, eu teria que colocar em um eixo os valores de ômega, em outro eixo os valores de θ. Então, vamos supor que eu meça em diversos instantes de tempo quanto que vale o θ e quanto que vale o ômega ao longo do tempo, né? Então, eu faço várias medidas ao longo do tempo, quer dizer, crio séries temporais de ômega e de θ, e depois vou fazer um gráfico de ômega contra θ. O que isso nos daria? Então, aqui está a nossa configuração do espaço de fase. Esse seria o nosso espaço de fase. Em um eixo, nós temos o ômega, e no outro eixo, o θ. Então, seria interessante vocês refletirem um pouquinho qual seria a figura que deveria aparecer
aqui para representar o movimento do pêndulo, né? O movimento é caracterizado pela variação de ômega e teta. Então, por exemplo, num instante de tempo, se eu colocar aqui o valor de ômega e teta, eu teria um ponto em algum lugar nesse espaço. Em outro instante de tempo, eu teria um ponto em outro lugar nesse espaço. Então, se eu colocar os dados de diversos tempos diferentes, isso aqui vai nos dar vários pontos e vai formar uma figura. Então, que figura que formaria nesse caso? Né? Você pode até imaginar na sua cabeça que tipo de figura que deveria aparecer aqui. Mas a figura vai ser muito semelhante a uma elipse. Não é bem uma elipse, porque se a gente for olhar lá atrás a fórmula, a expressão para energia em função de ômega e teta, você vê que não é bem uma equação de uma elipse, mas ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, né? Então, por que que é assim? Ó, quando o ômega é máximo, o θ é zero. Então, aqui nós temos o ponto zero e ômega máximo aqui. E quando o θ é máximo, que seria esse ponto aqui, o ômega vale zero, né? Então, nós podemos dizer que essas duas variáveis elas são defasadas, né? Então, quando uma é máxima, o outro é mínimo. Quando um é mínimo, o outro é máximo. Então, elas têm uma diferença de fase entre elas, né? Ao longo do tempo. Nós vamos usar o critério também de quando o pêndulo está do lado direito, ele tem valores, do lado esquerdo ele tem valores negativos de θ, e quando está do lado direito ele tem valores positivos de θ. Então eu posso ter valores tanto positivos quanto negativos de θ. E a velocidade angular, por definição, pode ser negativa e positiva também. Quando estiver indo para direita é positivo, quando estiver indo para a esquerda é negativo. Então eu tenho valores positivos de ômega e valores negativos de ômega também. E ao longo do tempo eu vou ter essa configuração, né? Observem que essa configuração me define um ciclo, né? Define uma linha fechada no meu espaço de fase. Então, toda vez que eu fizer o desenho de um fenômeno, de alguma coisa que está acontecendo no tempo, no meu espaço de fase, e observar uma trajetória fechada, então eu vou saber que aquele fenômeno é periódico, né? Então, essa é uma característica básica da figura que aparece no espaço de fase, né? Então, veja bem, quando nós olhamos para o espaço de fase, nós estamos vendo numa figura estática alguma coisa que está variando no tempo. Então, nós devemos olhar para essa figura e ver a oscilação, né? Quando você tem uma elipse no espaço de fase, você sabe que você está se referindo a um fenômeno periódico, né? Se essa elipse se fecha sobre si mesma, ou seja, não muda o tamanho dela com o tempo, ou seja, não se configura como uma espiral, então isso significa que esse fenômeno é estritamente periódico, ele tem um período muito bem definido, né? Então, um ciclo com um período muito bem definido. Contudo, essa elipse aqui, ela corresponde a um certo valor de energia. Como que seria a figura no espaço de fase se a energia fosse um pouco diferente? Então, digamos que, bom, aqui nós estamos tratando de um sistema isolado, claro, é um sistema que nem perde nem ganha energia. Mas vamos dizer assim que o pêndulo estava oscilando com uma certa energia, e aí eu acrescento uma certa quantidade de energia e fecho de novo o sistema, então o sistema passa a oscilar com uma energia maior. Como que se modificaria a figura no espaço de fase? Bom, a equação seria a mesma. E como a equação é que define o formato da figura no espaço de fase, ela seria uma elipse também, só que não a mesma elipse. Então, como eu tenho uma energia maior, eu teria uma elipse maior também, né? Se novamente eu acrescentar mais um segundo tanto de energia e a energia aumentar, eu vou ter uma nova elipse maior do que as anteriores. Então, conforme eu vou acrescentando energia, eu vou tendo elipses cada vez maiores. Dá para imaginar também que se
esse sistema absorvesse continuamente energia, eu deveria sair de uma elipse e ir numa espiral, ah, e migrando para trajetórias mais ou menos elípticas, mas em espiral crescente, né? Só que o pêndulo rígido ele tem uma determinada característica. Se eu der muita energia para ele, vai acontecer uma coisa diferente. Bom, se a energia é suficientemente pequena, ele oscila. Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda alternadamente. Contudo, se a quantidade de energia dada para o pêndulo é grande o suficiente, ele vai sair desse regime de oscilação e vai entrar num regime de rotação. Então, se eu der um peteleco muito forte nessa haste, ela vai passar a girar em torno do eixo, né? Girar num único sentido em torno do eixo. Então, por exemplo, a velocidade angular, ela não vai mais se alternar entre valores positivos e negativos. Então, ela vai ficar ou só positiva ou só negativa, dependendo do sentido da força que eu aplico no pêndulo, né? Então, a figura nesse caso, ou seja, quando o pêndulo não mais oscila, ele passa a rotacionar, vai ficar diferente. Então, aqui, no próximo slide, nós vamos ver a figura no espaço de fase para várias energias diferentes, incluindo o estado de rotação. Aqui que nós temos, ó, se para energias pequenas eu tenho elipse, então aqui são para vários valores de energia, mas quando esse valor de energia ultrapassa um certo valor crítico, o pêndulo passa a se comportar de outra maneira. Então, por exemplo, a figura no espaço de fase para rotação é essa aqui, ó. Então vamos imaginar que aqui está o eixo X, aqui bem no meio, onde passa pelo centro aqui das elipses, está o nosso eixo X, né? O eixo do θ, e aqui estaria o eixo do ômega. Então, no caso da rotação, se a rotação é no sentido positivo, eu teria apenas valores positivos de ômega, né? Então, seria para tetas crescentes, sempre seria um movimento anti-horário. Então, seria o ômega sempre permanece acima do valor zero aqui, né? Então, eu não teria mais uma elipse, eu teria uma coisa que oscila. Por que oscila? Porque a gravidade faz com que a velocidade de rotação seja menor em cima, quando o pêndulo está para cima, e maior quando o pêndulo está para baixo. Então, quem já foi num parque de diversões e já viu aquele pêndulo rotor, que as pessoas ficam lá dentro, ele passa a girar, né? As pessoas estão de cabeça para baixo. Quando elas estão de cabeça para baixo, a velocidade angular é menor. Quando o pêndulo está embaixo, a velocidade angular é maior. Então, ele fica oscilando entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, é essa a figura. Mas observe que entre as elipses e entre essas linhas oscilantes, né, que na verdade é a rotação, eu tenho aqui uma coisa que a gente chama de separatrix, ou seja, aqui seria exatamente o valor de energia limite entre a rotação e a oscilação ou vibração, né? Repare que essa linha ela tem uma ponta aqui, né? Ó, seria uma elipse, mas com uma ponta. Bom, a passagem do regime de oscilação ou vibração para o regime de rotação representa, né, na nomenclatura do estudo do espaço de fase, numa mudança de fase. Eu tenho uma mudança de fase toda vez que existe uma mudança qualitativa no comportamento do sistema. Então, eu consigo distinguir perfeitamente, visualmente, quando que um sistema está oscilando e quando que um sistema está rotacionando. Então, é uma mudança qualitativa no comportamento do sistema. Então, é possível que quando nós tenhamos uma injeção de energia, que o sistema sofra um estado de mudança de fase, um processo de mudança de fase. A mudança de estado físico
quando o gelo derrete, a água se congela, é um exemplo específico de mudança de fase, mas, de um modo genérico, uma mudança de fase, ela pode ser identificada como uma mudança qualitativa na figura que representa o fenômeno no espaço de fase. E quando eu tenho mudança de fase, na situação de mudança de fase, a figura no espaço de fase ela apresenta uma ponta, né? Então, toda vez que você tiver uma ponta, significa transição de fase. Isso é bastante importante na interpretação da figura do espaço de fase que nós vamos ter para algumas variáveis microclimáticas. Depois nós vamos estudar isso com mais detalhes. Bom, tudo que vimos até agora foi uma situação ideal, né? Uma situação irrealística em que a energia não pode entrar nem sair do sistema, ou seja, um sistema fechado. No entanto, é muito difícil na natureza você encontrar um sistema fechado, né? Os sistemas naturais, os sistemas reais, são sistemas abertos. Então, por mais que você tente fechar um sistema, como por exemplo numa garrafa térmica, então você tem isolamento térmico, né? Você isola a condutividade térmica por condução, por irradiação, mas não é perfeito, né? O café ele sempre vai esfriar, ele pode demorar menos ou demorar mais, mas ele sempre vai esfriar. Isso significa que a garrafa térmica perde energia para o meio. Então, sempre você tem fluxo de energia. Eu não consigo imaginar nenhum sistema real que possa ser considerado fechado, exceto como uma mera aproximação. Os sistemas que nós temos que lidar são sistemas abertos. Então, vamos considerar agora a situação real. Então, eu coloco um pêndulo para oscilar, eu levo um pêndulo mesmo real para a sala de aula, mostro para os meus alunos ele oscilando, eu dou uma energia inicial e depois eu digo para os alunos assim, vamos ali na cantina, vamos dar um intervalo na aula, vamos ali na cantina tomar um café durante 15 minutos, depois nós voltamos. Então, quando a turma voltar em sala, como que vocês esperam que esse pêndulo vai estar? Eu aposto o meu café que ele vai estar parado, né? E não importa quanto de energia eu usar no começo, eu posso usar bastante energia de tal forma que o pêndulo adquire um movimento de rotação. E aí a gente vai tomar café e deixamos lá o pêndulo rodando. Eu tenho certeza que depois de 15 minutos, quando a gente voltar, esse pêndulo vai estar parado. Então, não importa a energia inicial, não importa se eu dou uma amplitude grande ou pequena no início, ou coloque o pêndulo no início para a direita ou o pêndulo no início para a esquerda, não importa se eu dou um impulso, o pêndulo, num sentido ou no outro sentido, sempre ele vai ficar parado no final, né? Então, essa condição, o que vai acontecer com a figura do espaço de fase? Bom, eu posso imaginar uma elipse, mas uma elipse que com o tempo vai diminuindo de tamanho, né? Ou seja, a distância do ponto até o centro, que representa θ zero e ômega zero, quer dizer, velocidade zero e ângulo zero, esse é o estado parado. Então, nós podemos imaginar a distância até esse ponto continuamente diminuindo. Então, a figura do espaço de fase que eu teria seria de uma espiral. Isso que é esperado por um sistema real, o caso do pêndulo, em condições reais, né? Ou seja, se eu for medindo a velocidade angular e o ângulo do pêndulo em cada instante de tempo e graficar isso no espaço de fase, né? Cada ponto representando um instante de tempo diferente, a figura que eu vou obter é a figura de uma espiral. E não importa onde vai começar essa espiral, não importa as condições iniciais, sempre a condição final vai ser a mesma, vai ser θ igual a zero e ômega igual a zero. Quando isso acontece, e essa é uma situação real, nós dizemos que esse ponto é um atrator, né? O que seria um atrator? Atrator seria uma condição privilegiada no sistema. Privilegiada no sentido que nós sabemos que
aquela condição vai ser verificada com maior frequência, né? Maior número de vezes acontecendo. Então, a maioria dos pêndulos rígidos dos laboratórios de física do mundo estão parados. Então, todos eles são, digamos assim, atraídos, entre aspas, para essa condição de mínima energia em que o θ e o ômega são nulos, né? Então, toda vez que isso acontece, eu tenho um atrator pontual. Então, o conceito de atrator é um conceito também muito importante na discussão dessa disciplina, nos métodos que nós vamos utilizar. Bom, nesse ínterim, talvez a gente fosse levado a imaginar que todos os atratores, para todos os fenômenos da natureza, sejam pontuais, ou seja, seja um ponto de energia mínima, que todos os sistemas tendem a uma condição de mínima energia. Essa condição de mínima energia a gente pode falar também de situação de equilíbrio, mas isso não é verdade. Tem alguns sistemas em que não é essa condição a condição mais frequente. Então, quando nós lidamos, por exemplo, com sistemas vivos, e os ecossistemas são sistemas vivos, né? Eles são compostos na sua grande parte por vegetação, às vezes não é essa condição de equilíbrio, a condição de ponto, que é a condição mais esperada para o comportamento de variáveis desse sistema, mas, na verdade, um ciclo. É possível que o atrator não se configure como um ponto ou como um ciclo, ou seja, como uma trajetória fechada, numa linha fechada, no espaço de fase, quando representada no espaço de fase. Um exemplo disso é o batimento do nosso coração, por exemplo. Então, o batimento é cíclico, ele tem um ciclo composto, relativamente complexo, mas é um ciclo, né? Então, nós sabemos que um adulto saudável, dentro de um peso intermediário, né? Uma massa intermediária, ele tem que ter um certo número de batimentos por minuto. Então, isso se configura como um padrão de oscilação. Contudo, se você levar um susto, esse padrão ele pode se alterar, né? Então, o seu coração ele pode começar a bater mais rápido em função do susto. Contudo, uma hora o susto vai passar, a pessoa vai se acalmar. Quando a pessoa se acalmar, o coração volta ao ciclo que lhe é natural, né? que é o mais comum para ele, o mais frequente para ele. Então, de certa forma, o batimento, né? o ritmo de batimento cardíaco, ele é atraído por aquela condição padrão, mas não é uma condição de estado estacionário, é uma condição de variação dentro de um certo ritmo. Quando isso acontece, né, nós temos uma situação diferente. Nós temos que o sistema migra para um ciclo. Aqui nós temos a representação do ciclo. Então, o sistema sai de alguma configuração diferente, mas aos poucos ele retorna àquele ciclo que lhe é natural. E aqui seria o caso do atrator pontual. Ele sai de um certo ponto, né, uma certa condição no espaço de fase e migra para aquela condição, normalmente condição de menor energia, em que o sistema está parado, vamos dizer assim, né? Na condição de atrator pontual, nós dizemos que esse atrator é um atrator de ordem zero, né? Esse zero é significativo no sentido de que ele se refere à dimensionalidade do atrator. Ou seja, se ele tende a um ponto, qual que é a dimensão de um ponto? A dimensão de um ponto é zero, ele não tem nem largura, nem altura, nem profundidade. Então, a condição final do sistema, a condição que ele tende, se eu medir a dimensionalidade dessa condição, a dimensão da figura dessa condição final, eu teria a ordem do atrator, né? Então, nesse caso, como é um atrator pontual, ele tem ordem zero. E nesse caso, aqui, quando o atrator é um ciclo, nós dizemos que ele tem ordem 1, porque ele é caracterizado por uma linha
Uma linha é uma figura geométrica que tem dimensão 1, né? Então, nesse caso, nós teríamos o atrator de ordem 1. Bom, esse é um exemplo muito simples, é só para introduzir os conceitos de atratores e o conceito de espaço de fase. Nós sabemos que nós podemos ter espaço de fase com mais dimensões, né, porque nós temos fenômenos que dependem de mais de duas variáveis, e o atrator dentro desse espaço ele pode ter dimensões maiores do que um, e também existe o fato de que nós vamos considerar o atrator no espaço de fase real que nós temos como um objeto, e a dimensão desse objeto pode ser um número que não seja necessariamente um número inteiro. Então, nós vamos ver que a dimensionalidade do atrator para fenômenos reais pode ser não inteiro, pode ser fracionário. Então, nesse caso, nós teremos atratores de dimensão fractal, e nós chamamos esses atratores de atratores estranhos, tá? Então, isso também pode ser uma característica da análise dos dados que nós temos. De qualquer forma, é importante observar que o conceito de atrator não tem sentido para sistemas isolados, né? Eu não posso dizer rigorosamente que essa figura de elipse de um sistema irrealístico, né, que não troca energia com um meio, seja um atrator. Na verdade, é a única condição possível, teoricamente, para esse sistema, né? O atrator é uma coisa que atrai a condição do sistema. O sistema pode estar fora daquele lugar geométrico definido pelo atrator, mas ele sempre tem a condição de migrar para o atrator. Vamos ver alguns exemplos disso, alguns modelos matemáticos que nos dão a figura do atrator. Vamos ver como esses modelos preveem a ocorrência de transições de fase, que é outro conceito muito importante, ou mudança de fase, ou transição de fase, são sinônimos, né? E tudo isso é objeto dos nossos próximos vídeos.